Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a 7ª mensagem de hoje, com o tema visto aí na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, 24 ao 26, onde Paulo avisa para Timóteo que é preciso que eu, como servo de Deus, você, como servo de Deus, avise que multidões estão no laço do diabo, multidões presas espiritualmente, no que Paulo chama do laço do diabo, no verso 26. Então, eu quero falar para você, além do que já falamos, nas 6 mensagens que já estão aí no YouTube, quero falar desse tema aqui. A minha relação com ímpios pode ser um laço para a minha vida, que é isso que vamos estudar aqui no livro de Josué 23, 13. Amém? Então, meus irmãos, cuidado, porque a Bíblia manda o cristão se unir com o cristão, andar com o cristão, se divertir junto com o cristão, namorar, casar, servo de Deus com servo de Deus, homem com mulher cristã, mulher com homem cristão. Ou você pode estar arrumando um laço quando está pegando pessoas ímpias apenas para nunca confrontar os costumes malvados deles, nunca falar que a Bíblia diz sobre os procedimentos espirituais que eles adotaram contra os mandamentos, as leis de Deus que estão na Bíblia, que impede ele de se relacionar com Deus e ao mesmo tempo prende eles. Então, se você não fala isso para eles e apenas ri quando está nas festas junto com eles e apenas quer a carnalidade, apenas quer o dinheiro, que vai arrumar um emprego lá e nunca fala de Deus para eles, você pode estar arrumando um laço para você, porque Deus chamou você para ser um servo dele. 2 Timóteo 2, 24, o servo para pregar, o servo para avisar, o servo para servir a Deus. O resto, você pode estar num laço muito gigante, porque na Bíblia diz, se você for um servo inútil com Deus, você não tem parte, você não vai nunca morar no céu, se tu for um servo inútil. Mateus 25, 30, tenha cuidado com isso. Então quero ler contigo Josué 23, verso 13, vou ler na minha Bíblia, na tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Você lê assim, aqui é Josué falando para o povo de Israel. Josué aqui já está bem velhinho. Antes dele, quem era o líder de Israel era Moisés. Moisés já havia morrido, passou a liderança do povo de Israel para Josué. Josué aqui também já está bem velhinho, está alertando o povo, dando leis, repetindo as leis que Moisés já havia dado, que eles já tinham na mão. Os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, eles já tinham na mão, desde Gênesis, então era Gênesis, Êxodo, Levíticos, Deuteronômio e Números. 5 primeiros livros da Bíblia que escreveu foi Moisés. Ali eles já tinham leis, tinham mandamento, testemunhos, muitos testemunhos já tinha escrito naqueles livros, como o Deus único falava com eles, o Deus único abençoou, como o Deus único colocou eles naquela terra, onde antes a terra não era deles, a terra onde hoje Israel mora. Antigamente o nome dessa terra chamava-se Terra de Canaã, hoje onde Israel mora. O próprio Deus foi que colocou eles ali. Então, aqui no livro de Êxodo, ele está reunindo o povo, Josué, antes de morrer,
Israel aqui já tinha mais de 2 milhões de pessoas. Não me pergunte como foi que esse povo ouviu a mensagem de Josué, sem microfone, sem caixa de som, igual como Jesus falou lá no Sermão do Monte, do capítulo 5 de Mateus até o 8, pregando para mais de 20 mil pessoas, sem microfone, sem caixa de som, porque naquela época não havia energia elétrica, mas todo mundo ouvia. Milagre é só Deus que faz. A mesma coisa é aqui, ó. Então aqui Josué, mais ou menos no ano 1400 a.C., Josué disse isso aqui para Israel. Só para você ver que Israel é um povo muito antigo, irmão. Que o mundo aí está dizendo que Israel não tem como existir no mapa. O diabo está usando multidões de bandidos terroristas que estão liderando muitos países, querendo varrer Israel do mapa, dizer que Israel não tem direito a uma terra. O Islã, por exemplo, diz que aquela terra lá que eles estão pertence ao Islã, como se o Islã surgiu no ano 600 depois de Cristo. Nunca houve islamismo antes, mas a Bíblia está aqui, não é? Para mostrar que o Israel existe muito antes do Islã existir, antes de qualquer país muçulmano existir. Antes eles não tinham nada a ver com essas religiões que inventaram agora. Eles viviam seus deuses, como o Egito tinha um monte de deuses, o deus Horus, o deus Ra e um monte de outros deuses. E depois do ano 600, o Maomé mandou invadir o Egito e com guerra islamizou o Egito. Hoje são muçulmanos, mas antes, na época de Josué, eles eram idólatras, como todos os outros países que viviam em volta de Israel. Todos eram idólatras, com muitos ídolos, inclusive os filisteus, que você já viu a gente ler ainda agora no vídeo anterior, quando Moisés cita os filisteus lá no texto que a gente leu em Êxodo 34, foi o que a gente leu, ou melhor, Êxodo 23, 33. Então presta atenção. Então aqui Josué estava dizendo que os ímpios, eles não eram para fazer parte do povo de Deus, em nada. Deus não aceitaria eles para nada no meio do povo de Deus, porque seria um laço. Josué 23, 13 diz: sabeis certamente que é o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações de diante de vós, mas vos serão por laço e rede e açoite às vossas costas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais dessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Então aqui está dizendo que naquele período, quando Josué entrou na terra, levando Israel, que saiu do Egito por ordem do próprio Deus, que a ordem de Deus era tirar, você que já leu o livro de Êxodo sabe, Deus enviou 10 pragas no Egito, e ali matou multidões de egípcios para soltar o povo de Israel, porque Deus havia prometido uma terra chamada Terra de Canaã, onde eles habitam hoje. Então no ano 1500 a.C., Deus tirou eles do Egito, botou na Terra de Canaã, onde Israel habita hoje. E nessa terra antes havia um monte de deuses, multidão de gente morava ali na terra onde Israel mora hoje, Canaã, que era a antiga Canaã. Mas por que eles expulsaram aquele monte de gente? Porque Deus havia dado essa terra muito antes, 430 anos antes de Moisés. Deus deu essa terra para Abraão, disse: Abraão, essa terra aqui toda vai ser tua, da tua geração.
e tua geração vai ser como as estrelas do céu e vão morar aqui nessa terra, em Canaã. Então, quando Deus tira de lá, leva para ali e já colocou eles lá. Mas Deus expulsou através do exército de Israel, mandou expulsar. Às vezes o próprio Deus mandava anjo para queimar, para destruir aquele povo, porque eles eram altamente perversos. Eles queimavam os filhos dele para os demônios ali nas fogueiras, um Deus chamado Moloque, fazia um monte de outras atrocidades uns com os outros. Então Deus disse: eu quero dar leis para vocês, vocês vão ser um povo benigno, abençoador, bondoso, amoroso, nunca vai ser de comportamento igual dos ímpios. Por isso nunca aceite nenhum tipo de ímpio morar, senão eles vão trazer os costumes deles para vocês, eles vão trazer as leis deles. Se você começar a ouvir, se você começar a deixar eles te doutrinarem, se você der suas filhas para casar com eles, ou seus filhos para casar com as filhas deles, vocês vão misturar o povo santo com o povo ímpio, e depois Israel vai sumir do mapa, porque eles vão apresentar um monte de ídolo, de deuses, de costume, e Israel vai viver igual o ímpio, e o próprio Deus não tem mais nada a ver com Israel, como Israel está hoje aí, sofrendo, porque rejeitou as leis do cristianismo, rejeitou Cristo como único Messias, que Daniel disse, capítulo 9, 26, que por eles rejeitar o Messias, por eles mesmo tirar o Messias, Israel até o fim teria guerra. O próprio Deus iria permitir muita guerra contra Israel. Então, esse povo, depois de Josué, enfrentou muita guerra, porque foi rebelde, porque aceitou os ídolos. Aqui mesmo, como a gente já leu antes aqui nessa escola bíblica, você vai ver que no livro de Juízes, que vem logo depois de Josué, depois da morte de Josué, líderes que lideraram Israel eram chamados de juízes, mas muitas vezes esse povo não atendia nada, gerações iam nascendo e os juízes tentavam ensinar. Quando morria aquele juiz, o povo ia para seus ídolos e Deus entregava eles na mão dos inimigos para escravizar, para matar, para roubar, né? Então aqui nós já estudamos muito isso aqui sobre depois da morte de Josué. Então diz assim, capítulo 2 de Juízes 2, 7 em diante, diz: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, era o pai dele, Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte Efraim, para o norte do monte Gaás. Até hoje o sepulcro de Josué está em Israel, né, irmão? Se você quiser, digite no YouTube, até hoje tudo isso aqui pode ser provado. Também o sepulcro de Abraão, de Isaac e Jacó, ponha lá no YouTube, o sepulcro de Abraão, Isaac e Jacó está aqui dentro também da terra de Israel hoje, né? Um monte de turista vai lá para ver. Aí diz assim: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Então aqui começou uma religião misturada. Eles começaram, depois da morte de Josué, cada um quis viver do seu jeito, porque já começou a aprender com as nações que estavam em volta deles. Muitos dos judeus agora já estavam com casamento misto, ou melhor, só de Deus, mas não tem nada a ver para me casar com ímpio. E aqueles ímpios começavam a trazer ensino errado, começava a trazer suas depravações,
para aquele casamento, os filhos que nasciam, o pai e a mãe agora não ensinava mais a verdade bíblica, era aquela vida de ímpio, igual o mundo dos ímpios vivia, e depois geração após geração começou a viver assim, até que Deus levantava outro homem chamado juiz. O último deles foi Samuel, foi o último dos juízes. Depois começou o período dos reis, que o primeiro foi Saul, o segundo foi Davi, o terceiro foi Salomão, e daí vai. Mas antes, ele estava aqui nesse período, e o povo estava, porque não tinha liderança que ensinava a verdade, né? Assim como às vezes numa casa, você casa com idólatra, você está correndo um risco muito grande de estar num laço, porque teus filhos vão nascer para o mundo sem ensino bíblico, que muitas vezes pai ou mãe ímpio naquele casamento diz: não quero que você ensine isso para meus filhos, deixa eles viverem como eles querem. E aí você vai criar um filho para o mundo, você vai criar um filho no laço, preso, igual você já está, e quando o teu filho morre, você vai pagar por isso, porque Deus nunca mandou você se casar com ímpio ou namorar com ímpio, para que espiritualmente você preso dê de herança uma prisão espiritual para teu filho, para teus netos, quando não ensina a verdade bíblica para eles, porque a gente só dá o que a gente tem, a gente só dá o que a gente tem. Se você não tem Deus, você vai dar o quê? Você vai dar o mundo. Você nasceu nessa religião do mundo, de libertinagem, de fazer o que quiser, de aprender, principalmente hoje que a televisão ensinando tanta doidice, tanta idolatria, tanto vício, tanta maldade, tanto sexo livre, tanta maldição, o diabo usando todas as maneiras para aprisionar o homem. E você cria um filho nesse clima e não quer dar a verdade. Você criou um filho para ir para o fogo eterno, e Deus vai te cobrar, como Deus cobrou Israel. Lá no livro de Oséias 4, no verso 6, ele disse: como tu não ensinaste meus filhos na minha lei, eu também vou me esquecer dos teus filhos. Então não faça isso nunca, meu irmão. Nunca adote nada do mundo, ou então você está num laço para ti mesmo, porque você vai entrar num julgamento, você é um réu na mão de Deus. Você deixa seu filho, você mesmo viver como ímpio, porque você aprendeu com os ímpios. Você deixou esse relacionamento com o ímpio, botar um fechiclé na tua boca, para você não servir a Deus e não dar isso para teus filhos, e Deus vai te cobrar por isso, que multidões vão para o inferno por tua causa, teus filhos e até você vai ser um perdido para sempre, porque você preferiu os ídolos desse mundo, as corrupções desse mundo, as depravações, e isso você deixou seus filhos aprenderem, mas não deu a verdade. Eu não estou dizendo que nós somos obrigados a impor aos nossos filhos o estudo bíblico, a nossa religião, não, mas nós temos que falar, nós temos que dar o exemplo, nós temos que tratar bem, amar eles e conduzir eles. Agora o caminho quem aprende é eles, o caminho quem vai seguir é eles, mas nós temos que nunca nos envolver com nada de ímpio, copiar ímpio do mundo, nunca, porque senão isso é um laço, ou melhor, eles estão presos, e a gente copiando as malignidades dele, as depravações, os costumes errados, adotando esses costumes, nós vamos ser também um aprisionado espiritual, e quando morre vamos para onde? Então, meus amados irmãos, aqui diz: deixar o Senhor, Deus de vossos pais, que os tirou da terra do Egito, e foram após outros deuses. Juízes 2:12. Então, um dos perigos aqui é isso, irmão. Quando não tem liderança que ensine, quando pai e mãe não ensina, quando você está numa igreja que não ensina a verdade, teus filhos estão em perigo, a geração de amanhã está em perigo, e Deus chama a tua atenção, é agora.
fale a verdade para eles. Cuidado com certos tipos de amizade. Meu pai se juntou com minha mãe, irmão, quando a gente era menino, e mamãe queria ir para a igreja, meu pai dizia, não quero, você não vai, ele trancava a porta, para não ir ninguém para a igreja. Ela ia escondido quando meu pai saía. Muitas vezes meu pai bêbado, arrumando mulher na rua, traiu ela muitas vezes, e ela chorava, mas de quem é a culpa, irmão? Falta do ensino, falta de viver a verdade, ou então você que vai chorar, quando você não quer adotar para você o Deus único com suas leis, você não quer comunhão com Deus para passar para outro, você vai estar no laço. A valência que meu pai e minha mãe, antes de morrer, se juntaram com Deus, se arrependeram dos seus pecados, se tornaram cristãos de verdade, todos os dois, hoje estão lá no céu, comendo água de coco, bebendo água de coco na beira do rio da vida, com Cristo, lá no paraíso de Deus, onde Jesus disse para aquele ladrão da cruz, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, está lá em Mateus 26, então graças a Deus meus pais escaparam, escape você também, nunca se case com ímpio, nunca aprenda nada de religião de ímpio, de estilo de vida de ímpio, ou então Deus vai te cobrar, ou então teus filhos vão receber essa herança maligna, qual o aprisionamento espiritual, que a culpa é tua, porque é você que está passando isso para eles, você aprendeu do mundo e está passando para eles, cuidado com isso, amém? Bom, ore por mim, estou orando por você, já voltaremos para trazer a sétima, oitava mensagem de hoje, ponto, nunca te esquece, envia essa mensagem para alguém, porque somente a verdade nos libertará.